avaliação fisioterapêutica com uso da ultrassonografia pulmonar e periférica na UTI adulto. Bom, eu coloquei como sumário aqui alguns tópicos que nós vamos falar. No caso, o primeiro é o paciente em UTI e a sua relação com a fisioterapia. Quais recursos que nós vamos utilizar na avaliação fisioterapêutica na UTI? A ultrassonografia. E dentro do tópico da ultrassonografia, eu dividi em dois subtópicos: avaliação muscular periférica e avaliação pulmonar. E, por fim, as considerações finais. Bom, o paciente e a fisioterapia o paciente internado no leito de UTI, uma das maiores consequências que esse paciente vai ter é a fraqueza muscular adquirida. E a fisioterapia, a sua relação com o paciente, ela tem um papel fundamental na manutenção e no restabelecimento da funcionalidade do paciente e da sua mobilidade, porque o paciente fica muito tempo imóvel por conta da sua condição clínica. Bom, antes de começar a falar sobre avaliação com o uso da ultrassonografia, eu trouxe aqui 4 fatores que promovem uma qualidade de vida para todos nós. No caso, a alimentação é fundamental, uma boa noite de sono, a ingesta hídrica e o treino. Quando o paciente está numa unidade de terapia intensiva, esses fatores, eles declinam muito por conta da imobilidade e por conta da condição clínica que o paciente se encontra. Então, a alimentação, a ingesta hídrica, o sono e a força, o treino de força, eles ficam comprometidos e isso promove o aparecimento da sarcopenia. Em uma semana, o paciente pode perder até 10% da massa muscular dentro da unidade de terapia intensiva. Bom, eu trouxe um artigo aqui, né, para falar sobre a questão da sarcopenia, o quanto que ela é uma consequência grave para o paciente que está hospitalizado na terapia intensiva. Esse artigo, ele analisou a sarcopenia como um fator efetivo para dificuldade de desmame e mortalidade em pacientes cirúrgicos graves. Esse artigo foi feito com 96 pacientes em que foram passados foram submetidos à cirurgia cardíaca, abdominal. E a maior parte da população, dessa população de estudo, foram pessoas adultas dentre 21 anos até 83. E o que eles avaliaram? Eles pegaram a área total de secção do músculo psoas e compararam com parâmetros de desmame. Então, no caso, frequência respiratória, volume corrente, eles fizeram essa comparação para saber se a sarcopenia tem relação com a diminuição desses parâmetros e a gravidade desse paciente. Nessa imagem aqui, à direita, eles utilizaram um gráfico, né, para poder estar quantificando os impactos que essa sarcopenia tem em relação aos parâmetros. Então, eles fizeram 3 análises. Dessas 3 análises, uma foi a TPA, que a TPA é a área total do músculo psoas. Então, eles analisaram sozinho essa relação do músculo psoas com a questão da mortalidade. Então, eles pegaram um número de referência. Então, nesse caso, o que eles fizeram? Um P menor que 0,05 era considerado estatisticamente relevante. Então, valores menores que 0,05 favoreciam que a sarcopenia tinha essa efetividade
na mortalidade e na dificuldade de desmame. Então, aqui, eles avaliaram que o TPA sozinho, já na parte de baixo, eles fizeram as outras duas análises. Então, o que eles fizeram? A primeira com a TPA, a segunda sendo avaliado apenas os 5 parâmetros de avaliação de desmame, e a terceira análise, eles fizeram com a TPA somado a esses parâmetros, para saber se esse conjunto de ferramentas dava um diagnóstico de mortalidade e dificuldade de desmame nesses pacientes. Bom, o que teve de resultado, né? Na TPA, no caso aqui, resumidamente, na TPA, o índice da curva da outra imagem, eles tiveram um número de 0,727, com P menor que 0,001, dando, sim, como conclusão que foi estatisticamente significativo esses valores. Assim como a avaliação de apenas os 5 parâmetros de desmame também deram valores estatisticamente significativos, e a avaliação com 5 parâmetros somado à área total do músculo psoas também deu esses valores significativos. Concluindo o estudo, foi comprovado de que se fizesse uma avaliação somente com o músculo, pegando a área total do músculo psoas, eles já poderiam ter como efetividade uma dificuldade de desmame e mortalidade, e sendo diagnosticada uma sarcopenia. A parte 2 é dos recursos de avaliação que nós temos na UTI. Então, antes de falar sobre esses recursos, é necessário que a gente tenha uma certa acurácia antes de escolher. A dúvida que fica muito em relação ao paciente que está ali internado na terapia intensiva, o profissional olha para ele e fala, bom, o estado clínico dele, o que eu posso usar de recurso para conseguir fazer uma avaliação boa na parte muscular e pulmonar desse paciente. Então, antes da gente fazer esses recursos, antes de escolher o recurso de avaliação, é necessário a gente ver evidência, ver a acurácia, ver a viabilidade dessa técnica no hospital em que esse paciente está inserido, em que você está inserido também. Então, trouxe aqui alguns instrumentos, no caso, temos antropometria, bioimpedância, ultrassonografia, o dinamômetro, o MRC, TC6, o Time Map and Go, escala de avaliação e teste do nervo frênico. Essas são algumas das avaliações em que a fisioterapia utiliza dentro da unidade de terapia intensiva. Eu trouxe aqui um artigo que ele fala sobre a questão da fraqueza muscular adquirida e quais são os recursos que são utilizados dentro da fisioterapia, em que pode ser utilizado para avaliação desse paciente. E aqui eu peguei a parte de questão da aula, né, no caso, os recursos de imagem, e coloquei aqui o trecho em que aparece a ultrassonografia, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, e esse artigo, ele traz a questão de vantagens e desvantagens dessas técnicas, e qual é a acurácia dessas técnicas. Resumidamente, como resultado, a tomografia e a ressonância, em geral, elas são pouco viáveis, no entanto, elas têm uma acurácia muito grande. Então, elas são ótimas como exames de imagem. No entanto, no caso da tomografia e também do raio-x, eles expõem o paciente à radiação. Em geral,
tanto a tomografia quanto a ressonância, elas possuem um alto custo e impede de ser feito semanalmente, e o paciente precisa ser retirado do leito, né, para realizar esse exame. Então, imagina que o paciente na UTI, ele precisa ter que ser deslocado, um paciente que muitas das vezes é grave, ele precisa ser deslocado até um local de exames, onde tem esse exame para ser realizado. E aí é que entra a ultrassonografia. A ultrassonografia, ela é um recurso já bem conhecido, né, já instaurado. No entanto, nos últimos anos, ela tem sido muito promissora, porque ela permite ver a identificação das mudanças e estrutura na morfologia muscular, e também, por ser uma técnica não invasiva, ela possui uma alta praticidade, é de fácil aplicabilidade à beira-leito, que é algo que dentro da unidade de terapia intensiva é fundamental a gente ter, para a gente não precisar deslocar esse paciente até um local que ele tem que fazer esse exame de imagem. E também, além disso, é dinâmico e de baixo custo, posterior, porque inicialmente o aparelho em si é caro, mas depois, conforme você vai utilizando em inúmeros pacientes, não tem esse custo grandioso. Bom, trouxe aqui também, em relação a quais são os benefícios da ultrassonografia. Na fisioterapia, ela é usada tanto na avaliação muscular periférica, quanto também respiratória. Por quê? Porque ela faz uma avaliação global da musculatura, ela traduz os níveis de ativação desses músculos respiratórios, avaliação da aeração pulmonar, estratégia ventilatória, uma visualização dinâmica da contração muscular e avaliação da espessura e mobilidade desses músculos. Sem contar que ela é possível ser utilizada em todas as fases da ventilação mecânica. E como que funciona o aparelho? Eu vou explicar rapidamente, porque esse não é o intuito da aula. Nesse caso, eu trouxe como que ele funciona no geral. Então, o ultrassom, ele é uma onda, né, sonora, que ela tem frequência de 1 ciclo por segundo, superior a 20.000 Hz. E a forma como essas ondas, elas interagem com o meio, então, na hora que você coloca o transdutor na região que você quer avaliar, dependendo da estrutura que tiver ali, vai ser fundamental, pode ou não formar aquela imagem, tem a formação da imagem. Então, por exemplo, se você for num osso ou for no tecido mole, a diferença de imagem vai ser diferente ali. Na hora que você olhar, você não vai pode ser que você veja uma imagem mais branca ou uma imagem com tons de cinza, depende muito do tecido que você tá avaliando ali. Para os fins diagnósticos, geralmente se usa uma frequência entre 2,5 MHz a 15 MHz. Bom, falando da avaliação periférica, vamos lá. Eu trouxe esse artigo. Esse artigo, ele documenta, né, ele tem como objetivo documentar os padrões de perda do músculo quadríceps nos primeiros 10 dias de internação e determinar a relação entre a ultrassonografia muscular e essas medidas volitivas. Então, eles usaram 22 pacientes em ventilação mecânica por mais de 48 horas. Como foi o método desses estudos? A análise, eles pegaram e analisaram no 3º, 5º, 7º, 10º dia, quando o paciente despertou e até a alta da UTI. Então, aqui nessa imagem, a primeira imagem aqui, você consegue ver o reto femoral, aqui o vasto intermédio e o fêmur. Então, se fosse para explicar em termos de posição, é como se o transdutor tivesse exatamente aqui, e aí você estivesse vendo esses músculos e a estrutura óssea mais profunda. Então, na imagem A,
que eles estavam avaliando? Tanto a espessura muscular, a ecogenicidade do vasto intermédio, do reto femoral e a espessura do tecido subcutâneo, e também a área transversal do reto femoral sendo avaliada ali. Então, o que seria a ecogenicidade, né? Que eu vou falar muito disso agora. A ecogenicidade é quando um tecido ele tem a capacidade de ou deixar a onda sonora passar ou refletir essa onda sonora. Então, quando um tecido é mais ecogênico, isso quer dizer que ele produz mais eco. Então, nesse caso, é quando a imagem ela fica mais branca. Então, e quando esse tecido é pouco ecogênico ou hiporecóico, a imagem ela fica mais escura. Mais para frente eu vou explicar um pouco melhor isso. Voltando, na imagem B aqui, eles também avaliaram o ângulo de penetração e a espessura do quadríceps que estava sendo avaliado ali. O que é esse ângulo de penetração? Eles avaliaram a quantidade de fibras que tinha dentro desse músculo. Então, a partir desse ângulo, eles conseguiam mensurar se esse músculo estava tendo perda ou não. Bom, aqui. Nos resultados obtidos por eles, o que eles analisaram e perceberam? Que houve uma redução de 30% da espessura do reto femoral e do vasto intermédio, como também a área de secção transversal do reto femoral nos primeiros 10 dias. E também eles viram que a taxa de perda da espessura muscular do reto femoral foi mais rápido em comparação com o vasto intermédio. Então, aqui, ó, a perda do reto femoral em relação ao vasto intermédio e ao vasto lateral, só ele teve uma perda de quase 9%, em comparação com o vasto intermédio e com o vasto lateral, que foi de 1,3% e 0,2%, respectivamente. Bom, aí também eles avaliaram a redução da espessura total do músculo vasto intermédio nos 10 dias de avaliação, e que eles viram que foram de 57% só o vasto intermédio. É muita coisa para 10 dias, muita coisa. E como conclusão, o que eles viram sobre esse estudo? Que os indivíduos que tiveram as maiores mudanças da ecogenicidade tiveram uma pior função e tiveram um pior resultado, né, de função e força, sendo que a maior quantidade de mudança observada foi para o músculo vasto intermédio. E também havia uma relação forte, né, com o vasto intermédio em relação à sua espessura e ecogenicidade e relação de força e função. Aqui é outro artigo também falando sobre o uso, né, da ultrassonografia na avaliação periférica. E o objetivo desse estudo foi avaliar a espessura também do músculo quadríceps e avaliar a padronização de técnicas entre alunos e professores para uma viabilidade melhor do ultrassom na terapia intensiva. Esse estudo foi feito no Albert Einstein e eles avaliaram como que, após um aprimoramento que os alunos, né, da instituição tiveram sobre a ultrassonografia com esses professores, eles avaliaram se os resultados, se a acurácia na hora da avaliação no paciente, se eram parecidas. Então, eles instauraram um protocolo, né, de avaliação, e com isso eles conseguiam ver se com essa instauração de protocolo, eles conseguem padronizar para a equipe inteira, fazendo com que todos eles consigam utilizar esse instrumento, né,
para avaliação muscular multidisciplinar. E agora a gente entra na avaliação pulmonar, que é um pouco mais extenso. Eu trouxe aqui, antes de começar a falar sobre os artigos que falam sobre avaliação pulmonar, como que é feita essa avaliação, né? Essa avaliação, você divide em 6 zonas pulmonar. Então, como que você vai fazer? Imagina que você pega a linha mamilar, você vai dividir ela em 3 partes. Então, no caso, external, a linha axilar anterior e a linha axilar posterior. E você vai dividir ela em 6 domínios, né, em 6 zonas, que as quatro primeiras zonas são na parte anterior e a outra na parte posterior. E essas zonas, elas vão ser pontuadas por um score, que se chama LUS. E você vai avaliar, e conforme você vai fazer essa avaliação, você vai fazer dos 2 lados. Então, no caso, você vai ter 12 domínios, né, para avaliar cada zona. Aqui é o LUS. Então, aqui é uma foto, né, de cada domínio. Então, você vai chegar lá na unidade de terapia intensiva, vai estar lá com o ultrassom, você já sabe mexer, e aí você vai começar a sua avaliação. E como que você vai avaliar com esse score, o LUS? O LUS, ele é dividido em 4 partes. Nesse caso, é pontuado de 0 a 3 pontos, sendo 0 uma aeração normal, quando ocorre que você colocou o transdutor em uma determinada zona. Então, vamos supor que sua paciente, você vem com um transdutor e você vai inserir na primeira zona. Chegando nessa primeira zona, você encontrou aqui linhas As. O que são as linhas As? As linhas As são essa primeira linha aqui, elas é a linha pleural. Então, e as outras linhas aqui, subsequentes, elas são produtos de uma reverberação. Então, na hora que você coloca o transdutor, vai ter a primeira linha, né, a linha pleural, que é dividida, são as pleuras, né, a parietal e a visceral, e aí você vai, e aí tem esses produtos de reverberação. Então, aqui você vai ver essa imagem na hora que você está colocando o transdutor no peito do paciente, no caso, no primeiro domínio. Aí você chegou e viu essa areação normal, você vai pontuar 0 pontos nessa região. Indo para a próxima, vamos supor que você veja uma diferente imagem, né? Então, nesse caso, você viu essa imagem aqui. Essa imagem, ela mostra uma areação moderada, uma perda de areação moderada, em que essas faixas aqui, elas são chamadas de linhas B. Essas linhas B, elas, conforme você vai passando o transdutor e conforme tá havendo a respiração do paciente e tá tendo o deslizamento das pleuras, essas linhas B, elas se movem junto com elas. E elas têm esse formato mesmo, que eu vou mostrar num vídeo posterior. Como que você vai mensurar essa pontuação? Então, você vai mensurar assim. Quando essas linhas B, elas possuem um espaço, elas são espaçadas em até 7 milímetros, ou elas têm um espaçamento que não seja tão grande, você vai pontuar como uma areação moderada. Se caso você foi para
tá no mesmo domínio, ou se não no próximo domínio, você viu que essas linhas B estão muito espaçadas, que você está vendo só uma parte branca, conforme está havendo a ventilação pulmonar ali, você vai pontuar com 2 pontos. Então, são múltiplas linhas B. Então, elas não têm uma delimitação. Então, você vai ver só um branco ali, né, no caso, uma faixa branca. Então, você pontua como 2 pontos. E como um pior prognóstico, né, vamos supor que você colocou em outra região e você viu que tem um desenho estranho, alguns feixes muito mais brancos, né? E conforme o paciente está respirando, você não consegue ver uma movimentação, algo fora do normal. Então, é considerado uma completa perda de areação e considerado uma consolidação pulmonar. E aí é um fator mais grave e você vai pontuar com 3 pontos. Aqui eu trouxe um vídeo. Vamos ver se ele vai reproduzir. Ó, esse é o deslizamento das pleuras. Nesse caixa, aqui, pleuras. Viu a linha A e viu o deslizamento das pleuras, é considerado um fator normal ali e tem as reverberações delas. A próxima são as linhas B. Tá vendo? Elas são mais bem delimitadas. No entanto, em comparação com a linha B com pontuação de 2 pontos, essas faixas de luz, elas são ainda mais intensas, então você não consegue muito bem delimitar ali. E aqui, uma consolidação pulmonar, vocês conseguem ver que aqui na imagem, conforme está tendo essa ventilação, vocês mal conseguem visualizar aquela circulação de ar ali. Então, a imagem fica mais ou menos estática. E a única coisa que vocês conseguem ver aqui na imagem é o coração, aqui embaixo, batendo, e o restante mais estático que o normal. Bom, e para quais tipos de coisas o ultrassom é necessário? Quais desfechos clínicos que ele consegue estar ali? O desmame é um deles. Esses artigos, eles analisaram, né? Um é um ensaio clínico randomizado, o outro já é uma revisão sistemática, em que eles analisaram o uso da ultrassom, né? A eficácia do ultrassom utilizado na pós-extubação para ser como preditor de sofrimento, né? De falha, né? De desmame. E o outro, ele como preditor tanto de desmame, avaliando o diafragma e o pulmão. E também ele serve para manobra de recrutamento alveolar. Esse estudo, eu trouxe ele para vocês verem, e o objetivo deles foi comparar a curva de pressão e volume com o método LUS para avaliar a pressão expiratória final positiva, a PIP. Então, e também realizar o recrutamento, né, pulmonar induzido em pacientes com SARA e lesão pulmonar aguda. O que eles fizeram? Eles utilizaram alguns protocolos, e em um desses protocolos de recrutamento, eles avaliaram em 2 tempos. Então, eles colocaram a PIP em 0, no caso, nessa primeira imagem aqui, eles zeraram a PIP e diretamente com o ultrassom, eles viram como que o pulmão se comportava quando essa PIP estava em 0. E depois eles recrutavam com uma PIP de 15 e avaliaram o comportamento do pulmão
com uma PIP de 15. E eles foram fazendo esses momentos. E aí, em diferentes pacientes, e eles foram vendo todos esses comportamentos em comparação, em relação ao recrutamento. E o que eles viram? Com o recrutamento, eles conseguiram, né, avaliar como que o ultrassom se comportava ali e a sua eficácia para o diagnóstico que estava tendo ali. Então, eles utilizaram a avaliação de ultrassonografia e utilizaram também diagnósticos clínicos, outras ferramentas, para ver se só a partir da ultrassom, em comparação com essas outras ferramentas, se eles conseguiram chegar no diagnóstico do que o paciente tinha ali, além do estado clínico normal do paciente. E aí, eles conseguiram ver que, a partir do recrutamento, né, da PIP, o ultrassom foi efetivo. Foi efetivo, né, nessas análises, e que eles foram estatisticamente significativos aqui. E aí eles avaliaram em 3 tempos, como também eles viram na parte, no caso dessa figura aqui, a C, eles viram como que a PIP era alterada a partir do momento, em comparação com a PaO2. Então, eles colocaram um transdutor lá e viram a PIP, e viram as mudanças na PaO2. E aí eles conseguiram ver só através das imagens que houve mudança. No caso, o instrumentador que fez a realização das técnicas só do ultrassom, ele era cego, então ele estava cego. Então, nesse caso, ele não via como que estavam os parâmetros no ventilador. Então, a equipe, né, não deixava ele ver, então ele, através dos resultados, ele pegou toda a coleta de dados e viu que o ultrassom foi efetivo sozinho, em relação à manobra de recrutamento alveolar. E também, outra função, né, do ultrassom é também diagnosticar a pneumonia associada à ventilação. Nesse caso, também é um outro artigo em que foi possível, através do exame de imagem no beira-leito, para identificar a pneumonia associada à ventilação. E aqui, outros artigos também falando sobre o uso do ultrassom quando o paciente está em posição prona, em pacientes com SARA também, e outro artigo também falando de outros quadros clínicos, então, no caso da DPOC, da asma, e também pneumonia, e também pneumonia. E aí, nesse caso, eles analisaram também o uso, e todos eles concluíram que o ultrassom tem uma boa acurácia nesses quadros clínicos. E aqui eu trouxe um artigo, ele é do ano passado, em que fala sobre a questão da COVID. Eu li alguns artigos conforme fui montando as aulas aqui, que falavam sobre o uso do ultrassom, né? Como o ultrassom tem sido importante, tem sido um instrumento de linha de frente para fazer uma acurácia da questão clínica do paciente com COVID. E aqui eles montaram um algoritmo, né, de avaliação. Então, através das imagens que o fisioterapeuta ali conseguia, o profissional, né, em geral, conseguia ver no paciente com COVID, quais eram os ajustes de estratégia ventilatória que esse paciente iria receber. E aí eles montaram, né, e começaram a utilizar em alguns hospitais, no caso da Alemanha, Itália e, se eu não me engano, foi Espanha. E algumas considerações finais, né? Em relação ao paciente da UTI, a gente tem que
antes de qualquer avaliação, antes de escolher qualquer tratamento, ou instrumento, né, para utilizar nesses pacientes, a gente tem que se preocupar com a fraqueza, como aquele paciente está ali parado, né, tá com a imobilidade, toda a sua questão hemodinâmica, que pode piorar, né, a permanência desse paciente, o quadro clínico dele, e a gente tem que levar em consideração também a história pré-clínica e clínica desse paciente. Então, como que esse paciente chegou antes aqui, na unidade de terapia intensiva, e o que ele faz, como que isso pode impactar a vida dele. Então, isso é um fator que tem que ser levado em conta. E o ultrassom é um ótimo recurso de qualificação e quantificação para diagnóstico e estratégia, né, em diversas patologias. É necessário protocolos de bom uso, né, desse instrumento. No caso, você padronizar com a sua equipe do hospital, de ter um protocolo, saber treinar toda essa equipe para saber utilizar e ter uma melhor abordagem, né, na avaliação muscular desse paciente. Aqui são as minhas referências, aqui meu e-mail, e muito obrigada.